Perfeito. Deixa eu apenas fixar aqui minha imagem. Ok, beleza. Perfeito. O áudio tá legal também? A qualidade? Tá, perfeito. Pessoal, façamos o seguinte. é, Respondam ali para mim no chat, por gentileza. Inicialmente, duas perguntas. Número um, a profissão de vocês e ao lado, se já é graduado, formado ou encontra-se em graduação, tá? Então, profissão e ao lado se já é formado ou estudante. Só para eu saber com quem eu vou estar conversando, porque eu vou dando exemplos de cada uma das áreas entre hoje e amanhã. Eu vou citando aqui as profissões, tá? Deixa eu só retornar ali para as primeiras respostas. Vamos ver quantos profissionais da saúde aqui. Fisioterapia, ok. Fisioterapia unânime. Enfermagem, psicologia, aquiro, profissional de educação física, odonto. Eu estou deslizando aqui para ver todos, tá? Graduados e graduandos, ok. Mais um profissional de educação física, psicologia, fisioterapia, odonto, enfermagem. Vou descendo. Farmácia, seis. Enfermagem novamente. Nutrição, sete profissões. Vamos ver. Ó, legal. Tem profissional que não é da saúde. Tudo bem. Ok. Estou contando os da saúde, tá? Medicina. Estamos em, ó, médico veterinário, nove. Tá, ok. Nove profissões da saúde. Perfeito, pessoal. Perfeito. Última pergunta antes de nós iniciarmos. Cidade e estado, por gentileza. Digam a cidade e o estado de vocês, por favor. Curitiba. Eu vou citando os estados, né? Paraná, Minas, Pará, Mato Grosso, Minas de novo, Rio, Bahia, Brasília, Biguaçu, próximo de mim, Santa Catarina, Paraná, Floripa também, Floripa, Lucas, Vanessa, Max, tudo aqui das minhas áreas. Camila também aqui de Floripa. Beleza. Bahia, Rio Grande do Norte, Floripa de novo, Beatriz. É a primeira vez que eu pergunto em alguns anos e tem tanta gente de Florianópolis, tá? Que bom. São Paulo, Piracicaba, Brasília, Rio, Amazonas, Floripa de novo, Pedro Antônio. Que bom, tem bastante gente daqui, ó, São José, aqui ao lado, Porto Alegre, bom, Santo Amaro, ó, baby, das tuas áreas. Mariana Haskell, conhece esse sobrenome? Haskell, não sei se eu pronunciei correto. Sergipe. Ah, Portugal, bacana. Também tem pessoas de fora do Brasil. Ó, mais gente de Floripa, Blumenau. Perfeito, pessoal. O Vitor também, da Floripa. Eu acredito que tem gente de todos os estados. Comumente isso acontece, tá? Obrigado pela participação de todos. E vamos iniciar, então, o dia um, né, do nosso encontro, que de forma generalista foi intitulado A Neurociência do Tratamento Não Farmacológico das Dores Crônicas, né? Em especial, o impacto. A gente pode utilizar aqui uma ambivalência, né? Ou do sedentarismo, ou do comportamento inativo, e igualmente do sono. Para quem não sabe, essa é a Baby aqui atrás, tá? Tchau, Baby. O impacto da inatividade física ou do sedentarismo, igualmente do sono de má qualidade, da má alimentação e da exposição crônica do estresse, ou bem como ao mau gerenciamento do estresse nas dores crônicas, tá? Nas 11 subcategorias de dores crônicas. Em especial, a fisiologia, a biologia impactada por conta desses maus comportamentos e como a modificação desses comportamentos também de forma biológica, não se limitando as suas repercussões no sistema nervoso central
podem deixar o nosso paciente ou nós mesmos num perfil antinociceptivo, que é aquele perfil com menor probabilidade de experimentarmos dor, ok? Para quem não me conhece, me chamo Leonardo Ávila, eu sou graduado em fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestre em fisioterapia também pela Universidade do Estado de Santa Catarina e doutor em neurociências pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, no qual compus durante aproximadamente 6 anos e meio o Laboratório de Neurobiologia da Dor e da Inflamação. Além desse braço acadêmico, sou clínico, né? Atendo diariamente pacientes com as mais variadas subcategorias de dores crônicas, pessoal, e comumente pacientes complexos. Basicamente, eu sou um profissional de décima, vigésima, trigésima opinião. Então, são aqueles pacientes que tentam inúmeras abordagens e comumente chegam a mim em busca de tentar melhor entender a sua condição e igualmente, né, tentar melhor administrá-la. Isso é o que eu faço há 12 anos. Atualmente, para quem é aqui da região, né, vi que vários colegas são da região, eu sou de Florianópolis, mas moro no município ao lado. Eu e a Alice moramos em Palhoça, ela é daqui, e é onde eu tenho a minha clínica, tudo sobre dor, né? Inclusive muito próximo aqui da minha casa. Hoje não estou gravando da clínica para vocês. Hoje eu estou gravando de casa. Talvez amanhã eu esteja lá e dê essa aula de lá para vocês, tá? Então a aula de hoje é uma aula fragmentada em dois blocos, pessoal. O bloco número um, eu vou mostrar para vocês todos os tipos de dor que a literatura reconhece, assim, então de forma, qual é a aplicabilidade clínica desse conhecimento. Vocês saberão com quantos tipos de dor vocês podem se deparar na prática clínica. O que que eu quero dizer com isso? Ao vocês terem essas informações, no caso, 11 subcategorias de dores crônicas, 5 primárias, 6 secundárias, 3 tipos de dor associados à origem, neuropáticas, nociceptivas, nociplásticas, todas as 8 subcategorias que a gente pode se deparar, vocês tendo esse conhecimento, além de estarem basicamente na fronteira do conhecimento do estudo da dor, faltarão dois passos, que é saber identificar esses tipos de dor na prática clínica e, por consequência, ofertar um tratamento da dor baseado em mecanismos, que é um tratamento baseado nos tipos de dor, e igualmente baseado naqueles mecanismos associados à transição de uma dor aguda para uma dor crônica, a manutenção de uma dor, ou seja, a dor não ir embora, igualmente aos picos, escapes de dor ao longo do tempo, a dor se tornar mais grave, ou seja, mais sofrida, intensa e capacitante, e o que nós conhecemos como a expansão dos campos receptivos, que é o que eu mais atendo. O que que é isso? São aqueles pacientes em que há uma condição da dor se tornar mais difusa, então não acomete mais uma região específica, acomete uma região um pouco maior, ou tornar-se generalizada. E aí existem dois grandes grupos de dores generalizadas. As dores generalizadas que não são a fibromialgia, porque obrigatoriamente ela acomete 4 de 5 partes do corpo, e as demais dores generalizadas, que podem acometer 3 de 5 partes do corpo. Então é uma questão também que a gente precisa saber diferenciar. O que é uma dor difusa, generalizada, e a generalizada com as particularidades da fibromialgia, tá? A segunda parte do nosso bloco da aula, eu vou mostrar para vocês, basicamente, obviamente não em sua totalidade, né, mas como funciona a parte da nossa circuitaria top-down, ou seja, do encéfalo sentido medula, e bottom-up, do primeiro neurônio sentido medula, para literalmente modular a experiência de dor. E ao término, dependendo do funcionamento do nosso sistema modulatório descendente da dor, ou das aferências que ascendem no sistema nervoso, a gente consegue classificar o nosso paciente num perfil, o termo técnico é espectrum, tá? Num perfil ou espectrum antinociceptivo ou pró-noceptivo, ou seja, com menor ou maior probabilidade de experimentar dor, tá?
Gente, eu estou vendo aqui no chat que tem algumas dúvidas. Talvez a Gabriela ou o Rodrigo respondam para vocês as dúvidas ali em relação à dinâmica aqui da aula e vocês mesmos um ajudem os outros, porque se eu ficar prestando muita atenção no chat, eu acabo perdendo a minha linha de raciocínio, tá? Eu apenas vou fazer uma questão aqui, ó. Eu vou desabilitar as anotações, porque caso contrário, daqui a pouco algumas pessoas sem querer vão riscar a tela. Deixa eu apenas fazer isso, tá? Desabilitar anotações para outras pessoas. Ok, perfeito. E amanhã eu vou explicar para vocês todos os mecanismos biológicos do exercício físico, sono de qualidade, controle do estresse e boa alimentação no nosso organismo, né, no sentido de aspectos neurofisiológicos, as mudanças no sistema nervoso central e periférico, endocrinológicos, imunológicos centrais e periféricos, autonômicos e também uma questão que ainda é pouco abordada, mas que eu vou considerar com vocês, esses quatro abordagens e as suas influências em aspectos cognitivos, emocionais, psicológicos e sociais. Tá? Sintam-se à vontade para ao longo da aula, caso vocês se identifiquem com algum slide, em efetuar um print e guardar para vocês. Da mesma forma, sintam-se à vontade em compartilhar nos seus respectivos perfis no Instagram. Inclusive, eu agradeço caso vocês compartilhem e da mesma forma me marquem. Assim a gente consegue alcançar mais profissionais da saúde e igualmente pacientes. Tá? Pessoal, recentemente foi publicado no Brazilian Journal of Physical Therapy uma série de 5 artigos científicos que nos agraciam com parte da síntese que eu vou apresentar para vocês. Tá? Dessas 5 publicações, ao longo talvez dos próximos 6 ou 7 slides, eu vou trazer apenas uma pequenina introdução para vocês compreenderem a importância daquilo que eu vou ministrar para vocês entre hoje e amanhã. O artigo número 1, ele é uma introdução, né, da temática que vai ser abordada, o porquê identificar o tipo de dor do paciente, o tratamento de precisão, ou seja, o tratamento com base no tipo de dor, a mudança ou as mudanças de comportamento para o tratamento das dores crônicas, destacando aquilo que eu vou ministrar na aula de hoje e amanhã, tornar-se ativo, praticar exercício físico, vai estar aqui na mesma seara, ajuste da qualidade do sono, melhor gerenciamento do estresse e boa alimentação, e ao término, como implementar isso na prática clínica junto ao convite. Um convite específico para mudar um termo ou mudar o vocabulário, ou como conhecemos um tipo de tratamento para as dores crônicas, que dentro de instantes vocês terão ciência. Então, esse aqui é o paper número 2, já não mais a introdução. Esse estudo, ele nos agracia com os únicos 3 tipos de dor que existem na literatura, igualmente explicando o que é cada um deles, apontando as suas qualidades e características no que diz respeito ao local da dor, sintomas dolorosos associados e testes clínicos. Tá? Dentro de instantes, eu vou me aprofundar nessa temática com cada um de vocês. Ainda nesse segundo estudo, os autores trazem algumas perguntas. O tratamento para todos os tipos de dor, ele deve ser mono ou multidisciplinar? A educação em dor cabe para todos os tipos de dor? Sim ou não? E é a mesma para todos os tipos de dor? Sim ou não? O exercício físico, na condição de tratamento não farmacológico, para o controle da intensidade da dor, ele é efetivo e igualmente recomendado para todos os tipos de dor? Sim ou não? Existem abordagens específicas não farmacológicas para cada um dos tipos de dor? Sim ou não? E a mudança de estilo de vida, ela faz parte do tratamento de todos esses 3 tipos de dor? Sim ou não? De antemão, sinalizo para vocês que mudança de lifestyle faz parte
do tratamento das dores crônicas. Sim, o tratamento modifica de acordo com o tipo de dor predominante. Sim, o exercício físico faz parte do tratamento de todos os tipos de dores. Entretanto, ele não é o mesmo para todos os tipos de dor. Por exemplo, algumas dores, o paciente vai aceitar o estímulo na região onde dói, outras vocês terão que ofertar de forma sistêmica por conta de uma possível sensibilização periférica exacerbada na região onde dói. Da mesma forma, existem pacientes que respondem mais, condições de dores crônicas, perdão, que respondem mais a exercícios aeróbios, diferentemente de condições de dores crônicas que respondem mais a exercícios resistidos. Igualmente, não se deve prescrever exercício físico em quaisquer momentos de dor. Por exemplo, pacientes com migrânia, quando estão experimentando um escape de dor, a probabilidade de você ofertar um exercício físico e potencializar a gravidade daquele escape é muito grande. Da mesma forma, um paciente com fibromialgia, que encontra-se com uma dor crônica contínua mais flare-up e que apresenta um sistema modulatório comprometido, pode experimentar mais dor no escape de dor e, igualmente, o escape de fadiga associado por conta de uma má prescrição. O que que eu quero explicar com isso? Não é, as coisas não funcionam da forma que vocês veem nas mídias sociais. O importante é fazer qualquer coisa, de qualquer forma, para qualquer parte do corpo e seguir em frente. Não. Existem pacientes que sensibilizam e pacientes que habituam. Pacientes que sensibilizam são aqueles que apresentam uma maior experiência de dor quando são ofertados a um estímulo na região onde dói. Pacientes que habituam são aqueles que falam: ah, poxa, eu pratiquei e realmente reduziu a intensidade da minha dor. Então, nada funciona para tudo de forma tão simples quanto é comercializado por aí. Vocês precisam ter ciência disso, tá? Da mesma forma, educação em ciência da dor não é igual para todos os pacientes. Por exemplo, pacientes com dor nociplástica, vocês enfatizam o sistema nervoso central. Mas sim, existe educação em dor em que vocês obrigatoriamente precisam enfatizar a periferia e ligar pouco para o encéfalo, ligar pouco para o cérebro. Por exemplo, dores crônicas puramente guiadas pela periferia. As dores crônicas puramente guiadas pela periferia, vocês devem enfatizar o sistema periférico e não culpar o cérebro, porque nem toda dor crônica é culpa do cérebro. Existem pelo menos três tipos didáticos de dores crônicas e apenas uma delas, a culpa é totalmente do cérebro, que são as dores nociplásticas verdadeiras. As nociceptivas não é culpa do cérebro, é da periferia. As sobrepostas ou mistas, há um predomínio, há uma sobreposição, perdão, de periferia e centro. Então a culpa também não é totalmente do cérebro. E isso vocês precisam saber, para dar relevância à importância da nocicepção em alguns casos de dores crônicas, tá? E por fim, apenas exemplificando, isso aqui tudo é uma introdução, tá? O tratamento, não necessariamente das dores crônicas, precisa ser multidisciplinar. Ele pode ser multimodal, múltiplas modalidades concomitantes que muitas vezes um profissional da saúde consegue dar conta. A multidisciplinariedade comumente vai estar associada à gravidade e complexidade dos casos. Ok, gente? Então, isso aqui é o que consta no paper, tá? Da mesma forma, o terceiro estudo dessa série de cinco traz as duas grandes diferenças, ou na realidade, as seis principais diferenças entre sensibilização central e dores nociplásticas. Aqui eu gostaria de destacar para vocês que dor nociplástica é um tipo de dor, sensibilização central é um fenômeno neurofisiológico e ela não é exclusiva das dores nociplásticas, tá? Ela pode estar presente em dores crônicas nociceptivas ou neuropáticas. Da mesma forma, a sensibilização central pode sim ser identificada na prática clínica
E num ambiente clínico com poucos recursos, vocês precisam apenas de conhecimento. Parte deles eu vou mostrar para vocês hoje, e igualmente também apontar onde vocês podem se aprofundar. Para quem não sabe, né, sensibilização central é a capacidade, de forma didática, do nosso sistema nervoso em amplificar e distorcer no tempo e no espaço quaisquer experiências de dor, fazendo com que a dor do nosso paciente se torne mais intensa, sofrida e incapacitante, e que igualmente não vá embora, ou seja, se mantenha e da mesma forma acometa uma maior parte do corpo. E por que que é importante vocês saberem o que é sensibilização central e igualmente saber identificá-la na prática clínica? Alguém tem ideia disso? Porque, número um, ela é um fator identificável, tá? Número dois, o prognóstico desses pacientes não é favorável, mas mesmo que o prognóstico não seja favorável, é um possível fator modificável. E mudanças de comportamento, mudanças de estilo de vida, comumente estão associadas à dessensibilização do sistema nervoso central. Em especial, a prática de exercício físico, o sono de qualidade, o bom gerenciamento do estresse, a boa alimentação e suporte social. Amanhã eu vou mostrar para vocês a neurobiologia de cada um desses quatro e acrescentei aqui um quinto aspecto, que é o suporte social, tá? Externo, de saúde, da família, dentre outros. Da mesma forma, gente, o quarto paper dessa série de cinco nos traz um passo a passo de como implementar esse raciocínio na prática clínica, em especial como um profissional, não é multidisciplinar, como um profissional da saúde pode implementar e ofertar, e igualmente conduzir e gerenciar um tratamento multimodal que envolve múltiplas modalidades terapêuticas concomitantes. Isso também será apresentado a vocês entre hoje e amanhã, tá? E por fim, o convite, que eu acho imprescindível, e eu vou bater bastante nessa tecla entre hoje e amanhã, que é pararmos de utilizar o termo, quando, né, vocês realizam isso na clínica, neurociência da dor. Ou melhor, né, parte do tratamento é fundamentado em educação e neurociência da dor. Existe um grupo de estudiosos da dor, um grupo australiano, chama-se Noi Group, que nesse último paper nos convidou a mudar o termo, começarmos a chamar esse modelo de abordagem de ciência da dor, né? Vou ofertar ao meu paciente uma educação em ciência da dor, não em neurociência da dor. E a explicação é óbvia, né? Mas para quem não entende sobre dor, isso pode soar um pouco estranho. A dor não se limita a aspectos neurofisiológicos. Por exemplo, aspectos imunológicos, periféricos e centrais fazem parte da experiência de dor. Aspectos endocrinológicos, psicológicos, imunológicos, autonômicos, cognitivos, emocionais, sociais. Existe uma série de outros aspectos que não são exclusivos da neurofisiologia ou das neurociências que impactam a dor. E junto a isso fica mais um convite. O fato de comumente limitarmos o raciocínio à neurociência da dor faz com que o nosso pêndulo seja muito tendencioso à relevância do sistema nervoso central na experiência de dor, comumente negligenciando ou dando pouco valor à periferia. E para vocês terem ciência, o tipo de dor mais predominante no Brasil e no mundo é ou são dores guiadas pela periferia. São dores nociceptivas, que são dependentes de aferências periféricas, mecânicas, térmicas, químicas, químicas não inflamatórias, químicas inflamatórias. Então é preciso sim valorizar a periferia e parar de forma errônea de culpar o cérebro pelas dores crônicas. Então fica mais esse convite à reflexão. Faz,
Essa introdução para vocês foi válida? Já eles ajudam, gente? Se quiserem dar um feedback ali no chat, eu vou dando uma olhada de vez em quando aqui, tá? Perfeito. Podem escrever suas dúvidas? Fiquem à vontade, que aí no término da aula eu rodo aqui a aba e vejo as que fazem mais sentido, eu respondo. Ó, a Letícia, né? Ô, Letícia, eu conheci a Mariana Tondo, tá? A gente cursou algumas disciplinas juntos. Letícia Tondo, de Cascavel. Legal. Ela fez Seasonal Desk, sim. Eu acho que ela tá na Austrália hoje, não é? Essa, eu não sei se é essa Letícia, Letícia, se essa é a Mariana que está na Austrália ou não. Ah, tá nos Estados Unidos, ela mesma. Ela mesma. A gente está em alguns grupos em comum ali. Legal, legal. Exímia profissional. Exímia profissional. Tá. Pessoal, então inicialmente, para responder a primeira pergunta do nosso encontro de hoje, pense na seguinte analogia. Isso é vocês, tá? Ou parte de vocês, infelizmente. É só um exemplo para vocês tentarem se identificar. Pensem vocês brincando de esconde-esconde, mas sem saber quem ou o que vocês estão procurando. Conseguiram pensar nisso? É meio estranho, né? Mas isso é o profissional da saúde que está diante de um paciente, teoricamente o avaliando, mas não sabem quantos tipos de dor existem. Como que a pessoa avalia e posteriormente oferta um tratamento para um paciente com dor, sem inicialmente saber o que procura, consequentemente por não saber quantos tipos de dor existem? Vocês conseguem imaginar como uma analogia simples e boba impacta a prática clínica? Sim ou não? Tá. Então eu vou perguntar para vocês. Respondam no chat. Quantos tipos de dor existem? Gostei das respostas, tá? Se quiserem escrever quais são, eu agradeço. Quantos tipos de dor existem? Tá. Ó, algumas respostas aqui, tá? Três, ok, são as reconhecidas na literatura, já vou citá-las. Gostei de quem falou oito, Kaique. Kaique, eu tô ligado, ele é aluno meu, se eu não me engano, é o Kaique que é aluno meu, né? Então, esse aqui já tá ligado no processo. Ele citou as oito subcategorias: as três nociceptivas, as duas neuropáticas, as duas nociplásticas, e aí, por fim, a de origem não identificável. Então, eu acho que é isso. Kaique, identifique-se, se você é você mesmo, tá? Ok. O Rodrigo Castelo Branco, ele deu uma resposta interessante, assim como a Érica. Falaram 11, né? Mas 11 são as 11 subcategorias de dores crônicas, tá? A gente não está falando disso ainda, a gente está falando de tipos de dor associados à origem da dor, tá bom? Ó, o Diogo já acertou. Nociceptiva, neuropática e nociplástica, tá? Não, Aidan, aguda, subaguda e crônica não tem nada a ver com tipo de dor, tá, amigo? Ó, eu tô lendo as respostas porque já sei que são as dúvidas de vocês, tá? Primária e secundária também não são tipos de dor, tá? Só se você falar que as primárias são as nociplásticas e as secundárias neuropáticas e noceptivas, tá? Tá, ok. Perfeito, gente. Daqui a pouco vem as respostas, tá? Antes disso, mais alguns questionamentos. Respondam no chat. O que que esses oito pacientes na frente de vocês apresentam em comum? Imaginem-se, vocês estão diante de um dia de clínica, assim como eu. Ao longo do meu dia, oito pacientes consultaram comigo. Aqui é um cenário hipotético. Todos vieram com dor nessa região aí, ó, onde está marcada na imagem. Quais são as coincidências? Ok. Local da dor e estar sentindo dor. Perfeito, né? Meio que uma obviedade.
Todos conseguem visualizar? Tá. Mais coincidências? Desculpa. Alguém pontuaria ou não? Por enquanto a resposta está certa, tá? As coincidências são: ambos experimentam dor e ambos experimentam dor na mesma região, tá? É o mesmo tipo de dor, pessoal? Sim ou não? Não, né? As coincidências finalizam aqui. Observem o meu cursor aqui na tela. Os três primeiros pacientes podem apresentar uma dor predominantemente nociceptiva, com suas três subcategorias: química inflamatória, química não inflamatória, mecânica ou manutenção tissular. Os dois pacientes do meio podem apresentar duas subcategorias de dor neuropática, que são as dores neuropáticas periféricas e centrais. E os três últimos pacientes podem apresentar duas grandes possibilidades: dores nociplásticas aumentadas e verdadeiras, ou a dor de origem não identificável. Assim saibam, dor de origem não identificável não é a mesma coisa que dor nociplástica. Você só classifica um paciente com dor de origem não identificável quando esse paciente não preenche os requisitos das demais dores, tá? Isso é um convite à reflexão que eu faço com todos os meus alunos desde 2016. Por que desde 2016? Porque foi o ano que nós fomos agraciados com o terceiro mecanismo neurofisiológico da dor, que é a dor nociplástica. Esse modelo de raciocínio e questionamento vem sendo citado com frequência na literatura. Basta vocês observarem esse paper que foi publicado em 22, salvo engano, esse aqui foi no Journal of Manual and Manipulative Therapy. Eu faço uma pergunta para vocês com base nessa figura. O que esses dois pacientes apresentam em comum? Existe uma coincidência a mais do que o exemplo que eu dei para vocês anteriormente. Muito bom, Marta. A Marta pegou a diferença. Ambos experimentam dor no mesmo lugar. Obviamente, se estão experimentando dor, é a mesma região, dor, mesma região e intensidade. Essas são as três coincidências. Paciente da esquerda da tela, alaranjado. Aqui é uma dor nociceptiva periférica. Nós chamamos de dor somática. É a famigerada dor referida na perna associada à coluna. Diferentemente do paciente 2 em azul, que apresenta uma dor neuropática, subcategoria periférica associada à coluna. Esse é um paper, não esse, mas tem um outro paper, publicado no ano passado, que traz exatamente esse sistema de classificação. E que diz: nem toda dor na perna é culpa do nervo. O termo abrangente, o termo guarda-chuva, chama-se dor na perna associada às costas. E ela pode ser nociceptiva, no caso, somática referida, ou neuropática, subcategoria periférica ou central, que a gente chama de dor irradiada. Por que que vocês precisam saber isso, pessoal? Por quê? Prognóstico e tratamento farmacológico e não farmacológico modificam completamente. Completamente. O último sistema de classificação, publicado no PEN, em 2023, final do ano. Professora Anina Red, de Oxford, foi a primeira autora. Inclusive, estive com ela no início desse ano numa capacitação no Rio de Janeiro. Tá? Imprescindível. O tratamento modifica completamente, da mesma forma, o prognóstico desses pacientes. Tá? Faça um print dessa tela.
Se vocês querem alguma ajuda minha hoje, é isso aqui. Vou deixar uns 30 segundos, tá? Sabe o que que vocês vão fazer com esse print? Anexar na ficha de avaliação de vocês. Sabe por quê? Nessa tela, até a data de hoje, constam todos. Vou repetir. Nessa tela, com base, pelo menos até a data de hoje, constam todos os tipos de dor que existem na literatura. Todos os sistemas de classificação estão aqui. Os mecanismos das dores agudas, que são apenas neuropáticos ou nociceptivos, as dores crônicas, que podem ser os três, neuropáticos, nociceptivos ou nociplásticos. Também consta uma dúvida comum, que é: nem todo paciente com dor crônica apresenta dor todos os dias. Existem três subcategorias temporais de dor crônica, que são contínua, recorrente e contínua mais flare-up. Da mesma forma, aqui constam as cinco principais subcategorias de dores primárias e as seis principais subcategorias de dores secundárias. Lembrando que todas as dores primárias são nociplásticas e todas as dores secundárias são neuropáticas ou nociceptivas. Aqui, onde está o meu cursor, constam todos os tipos de dor associados à gênese, à origem da dor, ou seja, as duas subcategorias de dores nociplásticas, aumentadas e verdadeiras, as duas subcategorias de dores neuropáticas, centrais e periféricas, e as três subcategorias de dores nociceptivas, química inflamatória, química não inflamatória e mecânica. E daí sim, por fim, ao término, quando o meu paciente, o paciente de vocês, não preenche as qualidades e características de nenhuma dessas sete possibilidades, pessoal, daí sim nós classificamos o paciente como um dor de origem não identificável. E o que é mais interessante, todo esse sistema de classificação, ele pode acometer quaisquer partes do corpo ou sistemas, cabeça ou face, tronco, região anterior ou posterior, membros superiores e inferiores, e igualmente quaisquer sistemas, sistema somático ou visceral. E novamente eu lhes pergunto, e a Beatriz Jacob, ou Jacob, não sei como eu pronuncio, Beatriz, o teu sobrenome, sinalizou o motivo de nós sabermos identificar esses tipos de dor. O tratamento difere em sua totalidade. O tratamento difere em sua totalidade. Não farmacológico, farmacológico, intervencionista. E, por exemplo, dentro do não farmacológico, a forma e o que você emprega também modifica completamente. Agora, sejam só sinceros comigo. Aqui ninguém está fazendo juízo de valor, a gente está aprendendo juntos. Eu preciso de uma resposta ali no chat. Todos vocês conhecem os sistemas de classificação, os sistemas de avaliação na prática clínica para saber identificar os tipos de dor? Vocês sabem sim ou não? Ó, adorei a sinceridade, ó. Vitória já abriu o portão. Não, não. Vitória, Rodrigo, Letícia, Dani, Fábio, Michele, Marta, ó, basicamente todos não. Deixa eu ver se tem alguém que falou assim. Hum, Ó, não, ó, ninguém. Tô só esperando mais pessoas responderem. Todos que responderam, obrigado pela franqueza, pessoal. A Rê fez um bonequinho chorando. Só seus alunos. Vocês vão aprender também. Tá, perfeito.
Pessoal, se alguém tiver com papel e caneta, pelo menos anotem isso, ó. Vocês precisam identificar pelo menos o que está aqui, ó, embaixo do meu cursor, tá? Anotem aí. Esse é o primeiro passo, tá? Saber se a dor é nociplástica, neuropática ou nociceptiva. Anotem aí ou anotem num bloco de notas, no computador. Eu espero vocês abrirem, tá? Deixa com um asterisco. O meu primeiro passo diante de um paciente com dor, seja ela aguda ou crônica, é saber identificar o tipo de dor predominante do meu paciente. Ou seja, saber se a dor é neuropática, nociceptiva ou nociplástica. Aqui eu vou deixar só uma facilitação para vocês, tá? Se a dor for aguda, não é nociplástica, porque é um critério obrigatório da nociplástica ser crônica. Então, quando vocês estão diante de dores agudas, tentem saber identificar se é neuropática ou nociceptiva. Aí, quando é crônica, aí sim existem três possibilidades: neuropática, nociceptiva ou nociplástica. Pelo menos vocês já sabem o mínimo necessário. Aí, com o tempo, à medida que vocês sentarem, se aprofundarem, vocês saberão as subcategorias de cada uma delas. Tudo bem? Ajuda já essas informações? Agora vem os próximos passos, né? Que vocês precisarão conhecer as ferramentas para identificar cada um dos tipos de dor. Ao Pedro Antônio, quer dizer que a esmagadora maioria dos fisioterapeutas trabalham sem saber exatamente a causa da dor? Pedro, a maioria dos profissionais da saúde, amigo. Eu dou aula para médicos, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos. Já coordenei se não há mais, renomada pós-graduação em dor do Brasil. Nenhum ou pouquíssimos profissionais sabem disso. Pouquíssimos profissionais sabem disso. Por falta de estudo, porque é só abrir o PubMed e ler. Ah, gostei da pergunta da Mariana Haskell, de Santo Amaro da Imperatriz. Como o tratamento da dor de origem não detectável é elaborado? Ô Mari, você trata, o termo correto é você trata de acordo com o fenótipo de dor. O que que é isso? Esse paciente de dor de origem não identificável, ele vai ter alguma familiaridade com algum desses três tipos de dor: neuropática, nociceptiva ou nociplástica. Aí você trata de acordo com essa familiaridade. Só não pode bater o martelo e chancelar. Estou tratando uma dor neuropática, nociceptiva ou nociplástica, porque existem critérios bem estabelecidos para classificar cada um deles, tá? Então você trata de acordo com a familiaridade, o que a gente chama de o fenótipo de dor, tá? Ok, perfeito. Às vezes eu dou essa olhada para o lado, gente, porque eu gosto das perguntas de vocês, tá? Ah, doutor Léo, eu não faço parte, Zé, de nenhuma pós-graduação, não. Me desliguei de tudo. Só dou essas aulas aqui agora. Beleza, pessoal. Ó, inclusive, Zé, aqui tem uma questão que pode te ajudar, ó. Para quem tem interesse em se aprofundar nesse conteúdo, obviamente, eu tenho as minhas aulas privadas, né? Tem um módulo dentro do Tudo Sobre Dor. Esse módulo aqui, salvo engano, deve ter aproximadamente, é que aqui eu recorte, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas hoje eu subi mais três. Então já dá oito, nove, 10, 11. Deve estar com em torno de umas 13 aulas aproximadamente. Essas 13 aulas devem dar em torno de umas 9 a 10 horas aula. 9 a 10 horas aula, que eu explico toda a neurofisiologia e a neurobiologia de cada um dos tipos de dor. O que que eu quero dizer com isso para quem não está acostumado com esses termos? Eu explico o que é a dor nociceptiva,
e as três subcategorias, química inflamatória, não inflamatória ou isquêmica, e mecânica ou manutenção tissular. Explica o que é dor neuropática central e periférica, a nociplástica aumentada e verdadeira, a dor de origem não identificável, a sensibilização central, periférica e periférica disfuncionais, e inclusive nessa aula aqui tem as alterações no sistema de movimento em pessoas com dores crônicas, porque geralmente pessoas com dor se movimentam diferente e esse movimento mal adaptativo, ele pode decorrer em duas subcategorias de dores noceptivas, que são as químicas não inflamatórias por conta do aumento do tônus muscular, essa rigidez, o bracing, ou a mecânica, a manutenção tissular, que é o quê? Devido a muito tempo na mesma posição, acaba sensibilizando essa célula periférica chamada de nociceptor. Isso despolariza a célula, gera um potencial de ação, acende ao sistema nervoso central pelo primeiro, segundo, terceiro neurônio e chega em regiões corticais e acaba sendo percebido como dor. Então, eu explico toda a neurofisiologia desses tipos de dor para depois vocês conseguirem identificar o tipo de dor e tratar a dor com base em mecanismos, que vai ser o penúltimo slide da aula que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Da mesma forma, gente, essas explicações que eu estou dando agora de forma mais breve, igualmente que eu vou ministrar também, que eu ministro no meu curso, eu também escrevi num capítulo de livro, tá? Então tá aqui, nesse capítulo de livro constam o que é dor, todos os tipos de dores agudas, crônicas, subcategorias de dores crônicas, mecanismos da dor associados à gênese, à origem da dor e etc. Constam tudo aqui nesse capítulo de livro, tá? No dicionário da dor, ele está na sua penúltima revisão. Estou efetuando a quarta edição dele, mas ainda não está pronta. Essa penúltima edição tem 111 conceitos que eu explico. Por exemplo, Leonardo, eu não sei o que é sensibilização central, tá ali. Sensibilização periférica, tá ali. Hipoalgesia induzida pelo exercício físico, sistema modulatório descendente da dor, somação temporal, algômetro de pressão, algometria de pressão, limiar de dor à pressão, o que é uma dor crônica primária, secundária, enfim, tudo consta aqui. Qual é a diferença de dor pontual, difusa, generalizada? Consta tudo aqui, tá, gente? Consta tudo aqui, nesse dicionário, da dor. Da mesma forma, o que vocês vão precisar estudar, porque isso aqui sim leva um pouco de tempo. Observem essa imagem, tá? Aqui é parte do sistema de classificação para identificar dor neuropática na prática clínica. Então, esses são os três passos para a gente estar diante de uma dor neuropática possível, provável ou definitiva, tá? Esse último sistema de classificação, ele foi publicado no ano de 2016. É a última revisão dele, é a segunda edição. Esse outro sistema de classificação já é mais recente. Ele é de 2021. Esse é o único sistema de classificação que existe para a gente identificar a dor nociplástica na prática clínica, tá? Então, de forma generalista para vocês entenderem, toda dor nociplástica obviamente é crônica, é difusa ao invés de pontual. Da mesma forma, é desproporcional ao estado do tecido ou não tem nenhuma aferência periférica. E, obrigatoriamente, o nosso paciente precisa apresentar um fenômeno neurofisiológico chamado de alodinia, tá? Chamado de alodinia, mecânica, térmica ou química. Mas num ambiente clínico com poucos recursos, por exemplo, na minha clínica, a gente comumente vai utilizar a algometria de pressão para ofertar um estímulo mecânico. Então, esses são critérios obrigatórios para uma dor plástica.
Ela preenchendo esses requisitos já é uma possível plástica. Ela se torna provável quando o paciente relata hipersensibilidade e quando o paciente apresenta comorbidades, como física, fadiga física, prejuízo do sono ou hipersensibilidade dos sentidos. Isso aqui eu só estou pincelando para vocês, tá? Para cada um desses sistemas de classificação, por exemplo, existem os artigos originais que eu posso lhes enviar, mas da mesma forma, dentro do Tudo Sobre Dor, só no módulo de avaliação tem mais de 25 horas aula para tentar identificar cada um desses tipos de dor, tá? Esse aqui, pessoal, é o último sistema de classificação para identificar agora a dor nociceptiva. Na realidade, ele é um estudo Delphi, que foi publicado no PEN em janeiro de 2021, 49 participantes, né, profissionais da saúde das mais variadas áreas, pacientes, linguistas, dentre outros, nos agraciaram com esse grandioso sistema de classificação. Está aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 páginas, apresentando todas as qualidades e características das dores predominantemente nociceptivas, tá? Mas eu queria trazer um convite à reflexão para vocês. Deixa eu fazer apenas um pequeno ajuste aqui na minha câmera. Eu não sei se a minha imagem ainda está legal para vocês, pessoal. Tá? Então tá bom. Que aqui para mim ela tinha apagado. Só deixa eu ver o chat antes de eu dar essa explicação aqui. Prestem atenção no que eu vou falar, tá? Hum, onde conseguimos? Ô, pessoal, esses materiais complementares que eu mostrei para vocês, todos constam no Tudo Sobre Dor, tá? E para quem tiver interesse, obviamente, também está na PubMed. Para quem não conhece a PubMed, só abram o Google, escrevam PubMed e coloquem lá Plastic Pain Graded Classification. Aí vai aparecer um sistema de graduação, tá? Então vocês podem procurar lá também. Então existem essas duas formas, de forma gratuita na PubMed, ou quem tiver interesse, todo esse material já traduzido, escrito e também em videoaulas consta dentro do Tudo Sobre Dor. O livro está no Tudo Sobre Dor, o e-book está no Tudo Sobre Dor, todos os PDFs traduzidos com os sistemas de classificação estão dentro do Tudo Sobre Dor e as aulas. Tá? Tudo que eu estou falando aqui está lá de forma mais aprofundada. Atualmente tem mais de 200 horas aula. Daqui a pouco eu falo sobre isso para vocês, tá? Só respondendo aqui as perguntas do chat. Bom, o que que a literatura mostra para nós atualmente, tá? Para o estudo, melhor entendimento e avaliação da dor, da mesma forma para o tratamento, a gente não deve limitar a abordagem apenas aos 3 tipos de dor, ou seja, identificar se a dor é neuropática, nociceptiva ou nociplástica e igualmente as suas subcategorias. A gente também precisa saber identificar, anotem isso, os fatores, ou façam um print da tela, tá? Associados à transição entre dores agudas e crônicas, ou seja, os fatores de risco que fazem com que uma dor aguda se torne crônica. Da mesma forma, os fatores associados à manutenção da dor, isto é, que fazem com que uma dor se torne crônica e igualmente não vá embora. Igualmente, os mecanismos associados o termo técnico é isso aqui, tá, pessoal? São os flare-ups. Flare-ups são os picos, os escapes de dor ao longo do tempo. Igualmente, os fatores que fazem com que a dor se torne mais grave. E grave, a gravidade, ela está baseada na escala de classificação internacional de doenças mais recente, que é a CID-11, que diz gravidade é a junção de 3 condições: intensidade da dor, sofrimento
e incapacidade. E, por fim, o aumento dos campos receptivos, que é o espalhamento da dor pelo corpo. O que é legal vocês entenderem daqui? A maioria desses aspectos são identificáveis e modificáveis na prática clínica. Léo, como é que você pode me ajudar? Me dê exemplos. Faça um print da próxima tela. 30 segundos aí para vocês fazerem um print. Já vou explicar, tá, o que está aqui na tela. Kaique, a fibromialgia se encaixa na dor nociplástica? Sim. Fibromialgia é uma dor crônica primária, subcategoria generalizada. O tipo de dor predominante da fibromialgia é dor nociplástica. Qual tipo de dor nociplástica? Verdadeira. E sim, também na fibromialgia há sensibilização central, disfuncional, patológica, mal adaptativa. É uma dor guiada pelo sistema nervoso central. Essa sim você pode culpar em parte encéfalo e medula. Tá? Cólica da endometriose, dor nociceptiva química inflamatória. Ou, dependendo de onde o tecido endometrial estiver alojado, se não for num tecido noceptivo, por exemplo, se tiver algum tecido alojado no tecido neural, pode ser também uma dor neuropática periférica. Então você precisa identificar onde está, onde o tecido invadiu, para ver se é uma dor visceral nociceptiva ou uma dor neuropática nociceptiva, tá bom? Mas a dor nociceptiva ou neuropática, ambas são derivadas de uma química devido ao período menstrual, né, que essa pessoa vai se encontrar. E quando crônica, é porque já sensibilizou o tecido que o material está alojado, tá bom? E a dor que caminha, passia, essa tem que investigar. Pode ser uma dor nociplástica, é bem característico, tá? Mas aí só com essas informações eu não consigo lhe responder, Marta. É, Dani, no Tudo Sobre Dor, tem a parte da prática que você fala no presencial? Tem muito mais, porque no presencial vocês ficam só 16 horas comigo. No Tudo Sobre Dor tem mais de 200 horas aula. Tem muita prática no Tudo Sobre Dor, para todas as áreas. Muita prática, meu Deus. Inclusive dos cursos presenciais eu gravo e coloco lá dentro, tá? Dando continuidade. Pessoal, aqui nesse quadro constam, por que que eu pedi para vocês fazerem um print, né? Constam os principais é, aspectos identificáveis e modificáveis na prática clínica que fazem parte dos tratamentos não farmacológicos das dores crônicas. Por exemplo, aspectos cognitivos como catastrofização, preocupação excessiva, hipervigilância e expectativa, emocionais como depressão, ansiedade, sofrimento, medo, raiva e estresse, comportamentais como evitação, isolamento social e baixa autonomia, sociais, ambientais e culturais como status socioeconômico, condição de trabalho e relacionamento, as alterações do sistema de movimento, adaptativas e mal adaptativas, porque lembrem-se, pessoas com dor comumente se movem diferente, e o movimento pode se tornar patológico, disfuncional, mal adaptativo, e corroborar com a transição de uma dor aguda para uma dor crônica, igualmente com a manutenção do quadro, gravidade, e da mesma forma com picos, escapes de dor. Para mais, aspectos comportamentais no tocante estilo de vida, como sono de má qualidade, sedentarismo, má alimentação, obesidade, consumo de álcool e tabagismo. Novamente, fatores identificáveis e modificáveis na prática clínica. E, por fim, as sensibilizações periféricas e centrais. Tá ok? Gente, para cada um desses tópicos que constam aqui, ó,
ao entorno, ou grifados, com esse quadriculado vermelho, existem questionários, inventários, testes clínicos, há demais componentes da anamnese, uso do algômetro de pressão, uso de monofilamentos, avaliação da modulação condicionada da dor. Para quem me perguntou, ó, aula de modulação condicionada da dor e hipoalgesia induzida pelo exercício físico, tem 3 aulas, cada uma com 1 hora e meia, que eu mostro como vocês efetuarem isso na prática clínica, para saber se o prejuízo do paciente de vocês é mais central ou periférico. E, igualmente, por exemplo, saber se o paciente vai ser responsivo ao exercício local, distante, ou se vai experimentar escape de dor por conta, por exemplo, de um mau funcionamento do sistema modulatório descendente da dor. Existem aulas sobre isso e muito recentes, todas gravadas do segundo semestre do ano passado para cá, porque eu já gravei dentro da minha clínica com os meus alunos do curso presencial e também ofertei para os alunos do Tudo Sobre Dor, no online, tá? Consta tudo isso aqui lá, todo esse sistema de classificação. As ferramentas estão todas lá dentro. E como aplicá-las, interpretá-las e igualmente modificar cada uma dessas abordagens. Inclusive, tudo que está aqui, ó, eu fiz ao longo do meu doutorado. E todo o meu passo a passo, protocolo que foi realizado, desde a avaliação ao tratamento, também consta dentro do Tudo Sobre Dor. É muita coisa, tá? Muita coisa. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Podem perguntar que eu vou beber um pouco d'água, que eu estou no ar o dia inteiro. O Ivo, dá uma novela. Olha, Ivo, é que não deu tempo de eu mudar, cara. Mas quando vocês verem ali a página do Tudo Sobre Dor, tá, vai estar escrito lá, né? Mais de 200 horas aula. Mas hoje, entre hoje, segunda-feira, sexta e hoje, eu subi mais umas 12 horas de aula. Então, tá com umas 210, 212 horas aula. Essas últimas 10 a 12 horas aulas que eu subi, todas gravadas recentemente também dentro da minha clínica. Acho que dá mais do que uma novela, cara. Não sei se uma novela tem 212 horas corridas, assim, dependendo dela, né? Mas é uma novela boa, útil, não inútil, né? Professor, a termografia pode ser utilizada em alguma dessas situações? Não, nenhuma. Para dor não tem evidência. Tem evidência para você ver se está quente ou frio, se tem uma alteração vascular ou não, e hipotetizar alguma inflamação, mas para dor não, tá? Nem para fibromialgia, tá? Esqueçam aquelas pessoas que vêm com o mapa do corpo. Não consta em nenhum guideline de avaliação, fisiopatologia, uso para tratamento dos dados, não consta, tá? No resenhador e tudo sobre dor, gente, eu vou ter que falar que vocês são preguiçosos, tá? É porque vocês não entram no site e não leem. São coisas completamente diferentes. Resenhador é uma assinatura mensal, que eu oferto 3 videoaulas de episódios de convidados que eu chamo na minha clínica. A minha clínica tem um estúdio. Eu chamo especialistas em dor, gravo e oferto e coloco as aulas lá dentro. Tá bom? Aqueles recortes de rios, por exemplo, que vocês veem no meu Instagram, com os profissionais da saúde, são os colegas que eu chamo para participar comigo lá na clínica. Tudo sobre dor é um curso. Resenhador é uma assinatura mensal, perdão, que vocês recebem 2 episódios de podcast privado todos os meses. Fica mais fácil de entender assim? As diferenças? Beleza. Resenhador é dado, né? R$ 29 por mês. Se vocês assinarem agora, por exemplo, tem acesso a todos os capítulos anteriores. Então vale a pena, tá? Pessoal, termografia tem pouca evidência para dor, tá? Eu só falo do que tem evidência. Se vocês não veem que eu estou falando, é porque provavelmente não tem evidência, tá? O- Ok. O livro, eu não tenho livro físico, eu só tenho o e-book, Sônia. O e-book está dentro do curso, tá?
O meu livro físico está sendo escrito. Eu acho que eu vou conseguir publicar final do ano ou ano que vem. Ele é uma novela também, eu acho que está muito grande. Eu não consigo parar. Mas vai ser bom. É o famoso livro que se sustenta, ele fica em pé sozinho, não precisa de apoio. Vai ser um compêndio, tá? Vamos lá, seguindo. Pessoal, essa etapa da aula eu vou mostrar para vocês algumas evidências, tá? De mecanismos bottom-up, de cima para baixo e top-down, mas não se apeguem, porque algumas informações eu vou passar de maneira mais rápida, tendo em vista o avançar do horário, e igualmente porque eu vou mostrar para vocês amanhã na aula de mecanismos, né? De mediadores e moderadores, em especial do exercício físico, sono, estresse e má alimentação. A neurobiologia e a biologia desses processos, tá? Eu, inicialmente, gostaria que vocês gravassem uma frase ou um raciocínio, que é: para o tratamento da intensidade da dor e incapacidade física, basta um estímulo para desencadear uma cascata de eventos fisiológicos ao longo do sistema nervoso central e periférico. Da mesma forma, uma cascata de eventos fisiológicos ao longo do sistema imunológico central e periférico. E, igualmente, no sistema autonômico, psicossocial e psicossocial de pacientes com as mais variadas subcategorias de dores crônicas. Léo, o que pode ser esse estímulo? Me dê exemplos. O que pode ser um estímulo para decorrer nessa cascata de eventos fisiológicos no sistema nervoso, imunológico, autonômico e psicossocial? Gostei da Letícia. Um simples toque, por exemplo, terapia manual, um fármaco, o exercício físico, uma informação adequada sobre dor, a TENS, o agulhamento, uma abordagem mais pontual de cinesioterapia, não exercício físico, digamos, de forma mais generalista ou sistêmica. Um estressor, Henrique, muito bom, muito bom. Quaisquer terapias manuais, né? Maitland, Mulligan, terapia manipulativa ortopédica para quaisquer tecidos, mole ou articular ou neural. Perfeito. Esse é o raciocínio, gente. Vocês já pegaram a ideia, tá? E por que que vocês precisam ter ciência disso? Todos nós apresentamos três vias ou dimensões da dor, tá? Uma dimensão sensório discriminativa, uma dimensão afetivo motivacional e uma dimensão cognitivo avaliativa. Atrás das nossas orelhas reside a via lateral da dor. Aqui habita a capacidade de nós ou dos nossos pacientes falarmos onde dói, dar uma nota para a dor e igualmente qualidades e características. No meio do encéfalo de vocês existe a via medial ou dimensão afetivo motivacional. Aqui o paciente sinaliza o quanto a dor lhe incomoda, percepção de desconforto, sofrimento, desagrado. E atrás da testa de todos nós existe parte do controle inibitório ou dimensão cognitivo avaliativa da dor. Todas essas três vias ou dimensões, pessoal, conversam entre si. E dependendo do seu funcionamento e igualmente do tipo de neurotransmissor mais prevalente ou pouco prevalente, nós podemos ficar num perfil anti ou pró-nociceptivo, com maior ou menor probabilidade de experimentar dor. Nesse caso, por conta do prejuízo ser central, podemos sim tentar hipotetizar que o problema está na nossa farmácia endógena para o controle da dor. Um possível prejuízo no nosso sistema modulatório descendente da dor. Também por isso a gente precisa avaliar todos aqueles mecanismos de dor, os associados à origem e os demais, porque cada uma dessas vias ou dimensões do cérebro
são, posso falar, influenciadas, ou utilizar um termo mais genérico, moduladas para mais ou menos por exemplo, presença ou não de sensibilização periférica ou central, presença ou não de bons ou maus comportamentos, como dormir, mal alimentação, tabagismo, etilismo, exposição crônica ao estresse, inatividade física, sono de má qualidade, mas também podem ser influenciadas por uma pessoa que se move de forma diferente por conta do quê? De hipervigilância, medo, evitação, catastrofização da dor. Por isso que a gente precisa, também por isso que a gente precisa efetuar aquela avaliação minuciosa, para ofertar essas abordagens mais específicas. Porque de alguma maneira que eu vou lhes explicar amanhã, elas podem influenciar essas vias e ou dimensões da dor. Faz sentido, pessoal, esse raciocínio para vocês? Conseguem compreender ou ainda fica um pouco dificultoso? Estou tentando ser o mais simples possível, tá? Quem me conhece sabe que eu não estou falando difícil. Estou tentando falar de forma muito fácil. Conseguiram entender? Tá. É complexo, Rodrigo. E, de fato é. Não se aprende do dia para a noite, né? Mas, ó, pegando o teu gancho, Rodrigo Andrade, né? Existe dentro do Tudo Sobre a Dor, pessoal, um módulo chamado Neurofisiologia da Dor e Percepção, e também tem um outro módulo chamado, esse é bem maior, Neurociências da Dor, ah, e Nocicepção, tá? Esse módulo eu sei que tem mais de 10 horas. Esse aqui deve ter em torno de 1 hora e meia aproximadamente. Nesse módulo, eu destrincho com vocês toda a neuroanatomia da dor, inclusive tá aqui embaixo, ó, outro módulo já, ó, anatomia cerebral da dor, tá? Eu destrincho toda a neuroanatomia da dor, toda a neurofisiologia da dor, a importância de cada uma dessas áreas corticais, todas as suas conexões, e igualmente as projeções, os axônios que elas mandam ou projetam, melhor dizendo, para o tronco cerebral, para o mesencéfalo, ponte e bulbo. E depois, do mesencéfalo, ponte e bulbo, para a medula espinal, objetivando, através da concentração de neurotransmissores, controlar, por exemplo, essas aferências que vêm da periferia, para fazer com que o nosso paciente experimente menos ou mais dor. E também mostro para vocês como tratamentos não farmacológicos, como terapia manual, agulhamento, exercício, eletrotermofototerapia, igualmente tratamentos farmacológicos, influenciam ou modulam ou modificam o funcionamento dessa circuitaria na condição já de tratamento, objetivando diminuir, por exemplo, uma facilitação descendente ou aumentar uma inibição descendente. Todos esses mecanismos, a neurobiologia, a neurofisiologia, para facilitar a prática clínica de vocês, no que diz respeito à avaliação e tratamento, consta dentro ou constam dentro desses módulos do tudo no tudo sobre a dor, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Ok. Bom, acredito que essa resposta vocês já saberão, né? Mas o que que pode estimular o nosso encéfalo, né, a produzir neurotransmissores, por exemplo, opioides, monoaminas, endocannabinoides, dentre outros, para fazer com que o nosso paciente experimente menos dor? Alguém tem ideia? Ó, eu perguntei o que que pode estimular o nosso encéfalo, a Beatriz falou exercício, a Daiane exercício. Meditação, ó, uma pessoa deu uma resposta diferente, interessante. Renato Albuquerque, depende da condição neurológica, né? Paciente neurológico é um termo muito genérico, né?
Qual condição neurológica esse paciente tem? Tem que dar um nome. Se o paciente tem uma insensibilidade congênita por conta de uma alteração no gene que codifica os receptores NAV, por exemplo, pode ter. Outras condições não necessariamente, tá? Qualidade do sono, yoga, controle do sono, meditação, dança, TCC, muito bom aqui, ó. Respiração, saúde mental, imagética motora, psicoterapia, sim, claro, obviamente. Acupuntura. É isso aí, gente. Vocês estão no caminho certo. É isso aí. O básico. O básico pode funcionar, tá? Beleza. Beleza. Bom, vou primeiramente pontuar para vocês que a estimulação do nosso encéfalo não é dependente de fármacos ou procedimentos intervencionistas. Sim, eles são bem-vindos e fazem parte do tratamento, mas o tratamento não se limita a isso. Também por isso, né, comumente eu carrego esse jargão comigo, né? As 4 farmácias que eu mais frequento e recomendo aos meus pacientes, inclusive é o tema dos nossos 2 dias de aula, né, entre ontem e hoje, tá? Então, sim, tratamentos não farmacológicos, como o exercício físico, recursos eletrotermofototerápicos, terapia manual, agulhamento, seja acupuntura ou dye needling para dor, TCC, ACT, mindfulness, aprimoramento da alimentação, melhor gerenciamento do estresse e aprimorar a qualidade do sono, cinesioterapia, que é diferente de exercício físico geral, né? Todas são abordagens que fazem parte do tratamento não farmacológico das mais variadas subcategorias de dores crônicas. No caso, todas, as 11 subcategorias de dores crônicas. Tá? Beleza. Pessoal, como você já sabe, né, antes de eu dar continuidade, aqui eu peço apenas 2 minutos para oficialmente destacar para vocês que as matrículas do curso Tudo sobre Dor encontram-se abertas. Atualmente são mais de 200 horas aula. Posso lhes afirmar que são mais de 210 horas aula. É um curso com acesso vitalício, ou seja, você adquire uma vez e além de acessar todo o conteúdo que se encontra dentro da plataforma, você tem acesso a todas as atualizações. Enquanto eu estiver vivo e a plataforma estiver no ar, eu todo dia estudo, todo dia atendo pacientes, mensalmente gravo videoaulas e oferto dentro da plataforma. Meus primeiros alunos foram apresentados a 60 horas aula. Atualmente nós estamos em 210. E ao longo desse ano, não tenho dúvidas que mais 30, 40 horas aulas virão. E vocês terão acesso a essa condição. Tá? Quem pode participar? Todos os profissionais da saúde. Atualmente, tem mais de 5.000 alunos dentro da minha plataforma, aproximadamente. São mais de 13 profissões da saúde. As mais presentes: fisioterapia, medicina, psicologia, profissionais de educação física e dentistas. Mas temos nutricionistas, médicos veterinários, enfermeiros, biólogos, biomédicos. São 13 profissões. Se me falhou alguma aqui, perfeito, tá? Perdão, na realidade. O valor é acessível, hein, gente? R$ 999 à vista ou 12 de R$ 99, tá? Vocês podem efetuar a compra no cartão de crédito, Pix, etc. O Rodrigo enviou o link aqui para quem tiver interesse em se matricular. E também quaisquer dúvidas que vocês tiverem, o Rodrigo também vai encaminhar aqui o meu WhatsApp de suporte, que é a Gabi e o Rodrigo que estão ali para lhes ajudar. Mas eu convido vocês a fazer uma coisa. Entrem no site, depois que terminar a aula, obviamente, né? Não vamos deixar falando aqui sozinho, e leiam o site. Leiam. As pessoas não conseguem ler. As pessoas têm dificuldade de ler, de concentrar. O site é completamente autodescritivo. Leonardo, o que é que tem no curso, a ementa? Tem um botão lá gigante chamado ementa.
É só clicar, abre uma nova página. Leiam. Vocês vão ter ideia que a ementa é grande porque são 200 horas aula, então vai ter conteúdo pra caramba para vocês lerem. Leonardo, o que é abordado no curso? Tudo que eu estou falando aqui e muito mais. Mas eu tenho um vídeo que eu tentei sintetizar com duração de 6 minutos, que está lá na página. Se deem a oportunidade, pessoal, de melhor estudar, para consequentemente melhor entender, posteriormente melhor avaliar e igualmente melhor tratar seus pacientes com dor. Por quê? Porque dor é a condição que mais faz com que um paciente busque os nossos serviços de saúde. E vocês não me verão, não irão, né, me ver contando história, piada, usando gatilho, essas estupidezes que eu particularmente não gosto, que as pessoas utilizam na internet para vender produtos. Eu não estou vendendo produto. Eu estou ofertando para vocês conhecimento aglomerado sobre dor. Tá? Quem não tiver interesse, abre o PubMed, lê e estuda. Não tem problema. Então é conteúdo de verdade. Não é pílula mágica, do tipo, encontre a causa da dor do seu paciente, trate a dor em uma, duas sessões. Isso não existe. Quem estuda sabe que isso não existe, tá? É até desrespeitoso falar isso para um paciente com uma condição grave e complexa, por exemplo, com algumas condições de dores crônicas. Então, vocês serão apresentados ao que há de mais atual sobre dor, tá bom? Vou parar de falar sobre isso, vou continuar a aula. As matrículas estão abertas. Todos serão bem-vindos, ok? Aguardo vocês, tá? Deixa eu ver aqui se alguém. Curiosidade. Você atende paciente em qual área? Adivinha? Dor crônica, né? Atendo pacientes com dor, né? Se eu estou falando sobre dor, a minha vida é sobre dor. Meu mestrado foi sobre dor, meu doutorado é sobre dor, Lê. Só apenas sobre dor. Minha vida é sobre dor, tá? Ó, quem é meu aluno? Eu? Ah, Lê, aí tu tem que abrir o meu currículo ali no Lattes, Lê. Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Bastante informações. É um pouco grande, mas se tu quiser ter um norte para tu saber o que a minha formação, tem o meu Lattes ali no, na bio do Instagram. Ele só não está agora porque está com o link de matrículas abertas. Mas assim que as matrículas saírem, ele volta para o ar, tá? Ah, Letícia, tu perguntou sobre o meu currículo, né? Vai no site de vendas do Tudo Sobre Dor, até o final, aí tu vai ver. Lá tem parte do meu currículo. Eu escrevi uma síntese lá para você também, tá? Beleza, vamos lá, gente. Vamos lá. Dando continuidade. Pessoal, o cérebro é uma parte do encéfalo. Todo mundo fala, né? A culpa é do cérebro. Não, a culpa pode ser do encéfalo, né? O encéfalo contempla o tronco cerebral. O tronco cerebral está aqui atrás da nuca de vocês. Ele une o cérebro com a medula. Ele é fragmentado em três partes: mesencéfalo, ponte e bulbo. Cada uma dessas partes produz neurotransmissores que, através dos axônios, cabos, para quem não sabe, vão até a nossa, ah, o nosso corno dorsal da medula espinal, tá? Mediante a estimulação daquelas três vias ou dimensões corticais com base, por exemplo, nessa porção de tratamentos não farmacológicos que a gente pontuou e que eu vou exemplificar amanhã, existem a estimulação de algumas regiões específicas, como, por exemplo, o locus ceruleus, a substância cinzenta periaquedutal e, por exemplo, o núcleo magno da RAF. Aqui, de forma bem didática, respectivamente, a gente pode produzir opioides endógenos e monoaminas. E esses opioides endógenos e monoaminas migram através de cabos axônios até o corno dorsal da medula espinal, em especial lâminas 1, 2 e 3, mas em especial 1 e 2, controlando as aferências que ascendem da periferia, sentido o sistema nervoso, deixando o nosso paciente com maior ou menor probabilidade de experimentar dor. Assim, lembra, gente, eu estou falando para vocês de forma muito básica e simples, tá? Eu estou aqui com alguns minutos para tentar finalizar isso para vocês.
Tudo isso aqui existem aulas extremamente aprofundadas dentro do Tudo sobre Dor, tá? Então, essas projeções que saem dessas três prateleiras, mesencéfalo, ponte bulbo, sentido, segmentos específicos da região de coluna da medula espinal, em especial as lâminas mais posteriores, um e 2, que comumente apresentam receptores para opioides endógenos, endocannabinoides e igualmente monoaminas, tá? Então, tratamentos farmacológicos e não farmacológicos podem potencializar essa via de forma didática com qual objetivo? A literatura utiliza dois termos: diminuir a facilitação descendente e aumentar a inibição descendente. Então, atuando de cima para baixo, mas também controlando, né, a forma como é modulada as aferências que são oriundas da periferia. Aqui ainda não entram abordagens que controlam a quantidade de aferências oriundas da periferia, apenas como ela é modulada, tá? Porque outras abordagens podem atuar mais especificamente tentando diminuir a quantidade de inputs oriundos da periferia, sentido sistema nervoso central. Assim, tratamentos não farmacológicos, mas farmacológicos também, é porque o meu objetivo entre hoje e amanhã é falar sobre não farmacológico. Mas, inclusive, para quem está aqui me assistindo e é prescritor, há aula sobre tratamento farmacológico dentro do curso Tudo sobre Dor, tá? Então, tratamentos não farmacológicos podem aumentar a inibição, diminuir a facilitação, assim deixando o nosso paciente num perfil antinociceptivo, ou seja, com menor probabilidade de experimentar dor. E aí, até corroborando com o que a Letícia havia me perguntado antes, exemplos de tratamentos não farmacológicos que podem é, atuar desta forma, diminuindo a facilitação e aumentando a inibição. Cinesioterapia, na região onde dói ou de forma sistêmica. Exercício físico geral, de forma local ou sistêmico. Recursos eletrotermofototerápicos, também local ou sistêmico, como a TENS. Estimulação elétrica ou magnética, mas para dor ainda está engatinhando, tá? Educação em ciência da dor, abordagens psicológicas como TCC e ACT. Então, ó, eu faço tudo isso menos TCC e ACT, porque eu não sou psicólogo, eu sou fisioterapeuta. Mindfulness, tem treinamento. Abordagens nutricionais, não, porque não é a minha área. Encaminho para uma colega minha que é nutricionista especialista em dor. Higiene do sono, tenho treinamento, também oferta abordagens. Terapia manual, várias abordagens. Terapia manipulativa ortopédica, Maitland, Mulligan. Se alguém quiser considerar, mas eu não considero, né? MDT, tenho todas essas formações e também utilizo no meu dia a dia, tá? Aqui ainda não tem uma, podia constar aqui. Faltou os agulhamentos. Aqui podia colocar agulhamento a seco, por exemplo, tá? Então, algumas condições de dor é efetivo. Lembre-se, nada funciona para tudo, né? É preciso utilizar o acrônimo PICOT, população, desfecho, comparado com o quê, em quanto tempo? Isso é uma pergunta de efetividade clínica. Aí abre o PubMed, vê se tem um ensaio controlado aleatorizado ou uma revisão sistemática e vê, né, se a abordagem é efetiva ou não para aquela população específica que você está. Da mesma forma, vê se o paciente aceita o tratamento proposto e aí você chegou ao que é a famigerada prática baseada em evidência. Melhor evidência disponível, expertise do clínico, de acordo com o desejo, né, do paciente. É mais ou menos isso que a gente simplifica a vida, mas as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de compreender, mas é totalmente compreensível porque a gente carece dessas informações na graduação, tá? Pessoal, então isso aqui eu vou mostrar para vocês amanhã, né? Mas basicamente todo o tratamento não farmacológico, por exemplo, ó, via terapia manual, são eventos fisiológicos que ocorrem ao longo do nosso organismo, tá? Periferia, sistema nervoso central, na medula e encéfalo, igualmente no sistema imunológico, endocrinológico, autonômico e também cognitivo, psicológico.
cognitivos, psicológicos e emocionais, né? Nesse caso aqui, talvez não social. Da mesma forma, por exemplo, a TENS, a estimulação elétrica nervosa transcutânea. Olha a quantidade de mecanismos já estudados, com variabilidade de acordo com a frequência, e, por exemplo, atuação em vias opioides diferentes, diminuição da concentração de cotransmissores excitatórios, atuação na via GABAérgica, na via glutamatérgica, no sistema nervoso central, periférico, redução da concentração de citocinas pró-inflamatórias da periferia, né? Para quem lê e estuda sobre dor, e igualmente lê, estuda e entende a TENS, sabe que tem muitas revisões sistemáticas de revisões sistemáticas mostrando que ela é efetiva para o desfecho e intensidade da dor para diversas condições de dores crônicas, tá? Eu utilizo com aproximadamente 90% dos meus pacientes. Uso domiciliar. Ah, inclusive, dentro do Tudo Sobre Dor, esqueci de falar, tem um módulo chamado Atendedor. Ali eu mostro como eu atendo pacientes com dores crônicas de forma online, como eu avalio, prescrevo o tratamento e prescrevo essas abordagens para uso domiciliar. Eu havia esquecido. O Atendedor não é mais um curso. Ele faz parte agora do Tudo Sobre Dor. Está lá dentro para vocês. Salvo engano, deve ter umas 20 horas de conteúdo, aproximadamente. E vai vir mais, porque eu vou gravar um episódio com uma pessoa e eu vou colocar dentro do Tudo Sobre Dor, né, mostrando como nós conduzimos a avaliação e o tratamento de pacientes com dores crônicas de forma remota e tratamentos não farmacológicos, tá? Então, teoricamente, as pessoas se assustam com isso porque desconhecem, né, a gama de abordagens que estão disponíveis. Então, também tá lá, tá, gente? Ok. Bom, aqui é apenas mais uma exemplificação, né? O agulhamento, o mecanismo também é ao longo de todo o sistema nervoso, não limitando-se a ele. Da mesma forma, abordagens cognitivas, emocionais, comportamentais e ambientais, em especial para dor, como ACT e TCC, também atuam, né? Em especial nessas duas vias da dor, a via medial e o controle inibitório, respectivamente dimensão afetivo-motivacional e dimensão cognitivo-avaliativa da, da dor, tá? Como eu havia dito para vocês, essa aqui, pessoal, essa aqui eu havia sinalizado, ó, é, é um módulo dentro do Tudo Sobre Dor chamado As Neurociências da Nocicepção e dor. Aqui sim, salvo engano, existem 12 ou 13 aulas, deve totalizar em torno de 8 a 9 horas aula. Que aí eu destrincho toda a neuroanatomia da dor e toda a circuitaria, né? Essas projeções axonais entre as três vias da dor, tronco cerebral, medula espinal, que podem, né, deixar o nosso paciente num perfil ou espectro anti ou pronoceptivo, tá? Então, tá tudo aqui. Igualmente, essa aula, em especial, a estimulação do encéfalo produz analgesia ou hipalgesia. Eu mostro como tratamentos farmacológicos e não farmacológicos podem estimular o encéfalo, visando deixar o nosso paciente num perfil antinociceptivo, com menor probabilidade de experimentar dor, tá? Não sei se vocês se atentaram, todos os exemplos que eu dei para vocês anteriormente eram voltados basicamente a monoaminas, tá? Basicamente a monoaminas, dopamina, serotonina e noradrenalina. Aqui eu vou citar para vocês alguns exemplos básicos de endocannabinoides. Então, existe síntese e igualmente receptores de endocannabinoides ao longo de todo o nosso sistema nervoso, e em especial medula e encéfalo, e tratamentos não farmacológicos podem fomentar a síntese e igualmente a distribuição ao longo do sistema nervoso, fazendo com que o nosso paciente experimente menos dor. Da mesma forma, existe síntese e distribuição de opioides endógenos, em especial ahn, dinorfinas, encefalinas, beta-endorfinas, endorfinas, encefalinas e dinorfinas. As principais, né? Beta-endorfinas, encefalinas e dinorfinas. Em alguns casos, orfanina
ou a noceptina, mas as três principais, beta-endorfinas, encefalinas e dinorfinas, que comumente, não especificamente, tem mais associação, né, com alguns receptores aqui, ó, por exemplo, né, miopioides, ó, endomorfina, beta-endorfina, né, encefalinas mais com delta, dinorfina mais com kappa. Isso aqui é até importante saber prescrever, saber o mecanismo quando a gente prescreve TENS. Porque se o paciente está tomando um opioide exógeno, uma droga oral, as drogas orais comumente têm afinidade com o receptor miopioide. Então, se você utiliza a TENS, por exemplo, aqui, ó, numa frequência baixa, ela vai estar usando a via de miopioide. Então você tem que jogar uma TENS de alta frequência para ela não competir com uma dosagem muito alta de um opioide exógeno. Isso faz parte, por exemplo, do meu script de avaliação para eu melhor prescrever a TENS para os meus pacientes, tá? Então existe síntese, meus amigos e minhas amigas, de opioides endógenos ao longo de todo o nosso encéfalo e medula, tá? E aí, novamente, né, essas projeções migram para o corno dorsal da medula espinal, aqui em especial para a lâmina número um, tá? Em especial para a lâmina número um. Tem lâmina 2? Tem, mas em especial para a lâmina número um, para controlar as aferências, e na lâmina número oriundas da periferia, e na lâmina número 2 em especial, para aumentar a atividade dos interneurônios inibitórios, diminuindo que aferências ascendam para o sistema nervoso central, suprassegmentar, tronco cerebral e demais partes encefálicas. Tá? É isso que eu gostaria de falar para vocês nessa parte, para não deixar vocês meio apavorados e falar o Leonardo é louco e eu não vou conseguir dar conta de estudar com ele. Não, vocês conseguem sim, tranquilamente, tá? Então, resumidamente, tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, que é o objetivo da nossa aula, são capazes de sintetizar e distribuir ao longo de todo o nosso sistema nervoso monoaminas, opioides endógenos e endocannabinoides, fazendo, num cenário ideal, com que o nosso paciente tenha menor probabilidade de experimentar dor, tá? E novamente, conforme lhes falei, todo esse conteúdo de forma extremamente aprofundada se encontra disponível dentro do curso Tudo sobre Dor, tá? Ahn, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta antes de eu finalizar esse raciocínio aqui, tá? Ô, Márcio Quirino, meu grande amigo, o curso é vitalício, não é isso? As aulas que serão gravadas no futuro serão acrescidas para quem adquirir? Sim, sim, Márcio. O acesso vitalício, amigo, ele é para sempre ao conteúdo que já está disponível e as atualizações. Eu não tiro conhecimento de ninguém, não, Márcio. Tá lá. Por exemplo, hoje, entre sexta e hoje, eu subi 12 aulas, não horas aula, 12 aulas. Deve dar umas 8 horas, 8 horas. Meus alunos de turmas de 2016 têm acesso a elas. Então, o acesso é para sempre, tá? E o link está aqui. O Rodrigo está mandando o link aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que caiba nesse contexto. Fez mais exercício faz sentido sim, associar. Tá. Ok, tem umas perguntinhas aqui, mas que não cabem agora, tá? Aí depois eu vou respondendo. Pessoal, um resumo. Então, existem basicamente três tipos de dor: neuropática, nociceptiva e nociplástica. Essas dores podem acometer qualquer parte do corpo, o sistema somático e visceral, e elas são controladas por dois controles, top-down e bottom-up. E o nosso paciente pode encontrar-se no perfil anti ou pró-nociceptivo, ah, com base em fatores identificáveis e modificáveis na prática clínica. Por exemplo, aspectos cognitivos, emocionais, sociais, psicológicos e de estilo de vida, como sono, alimentação, tabagismo, etilismo, sedentarismo e obesidade. Esses aspectos são identificáveis na prática clínica, consequentemente, parte significativa deles são modificáveis, e ao modificá-los, a gente não apenas modifica esta condição, também modifica parte do funcionamento dessa circuitaria, que eu chamo de fisiológica,
que envolve componentes neurofisiológicos, endocrinológicos, imunológicos, periféricos e centrais. Novamente, conseguindo modificar para melhor, deixamos o nosso paciente no perfil antinociceptivo, no espectro antinociceptivo, isto é, com menor probabilidade de experimentar dor, tá? E aí sim, pessoal, isso aqui é no curso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Faça um print. Faça um print, por gentileza. Daí sim, no curso, eu explico para vocês num grande módulo, tá aqui no lado, tá? De tratamento. Esse aqui está ainda no princípios e fundamentos, ó, aqui, ó, princípios e fundamentos do tratamento não farmacológico. Módulo 14, módulo gigante de tratamento, tá? Princípios e fundamentos do tratamento da dor baseado em mecanismos neurofisiológicos. Nessa aula introdutória, vocês, quando chegam nessa parte do curso, já sabem todos os tipos de dor que existem, e igualmente também já sabem. Deixa eu ver como eu vou explicar isso para vocês de forma fácil, tá? Se existe ou não aferências periféricas, químicas inflamatórias, químicas não inflamatórias ou mecânicas, e se essas três aferências, química inflamatória, química não inflamatória ou mecânica, estão perturbando algum tecido, neural ou não neural. Se é neural, é dor neuropática. Se é não neural, é noceptiva. Se existe, vocês são treinados a identificá-las e diminuí-las, parcialmente ou em sua totalidade. Então, vocês estão fazendo uma abordagem bottom-up, da periferia sentido sistema nervoso. Se não existe e o paciente preenche os requisitos de dor nociplástica, as abordagens são de cima para baixo. Vocês vão visar desensibilizar o sistema nervoso, aumentar a inibição, reduzir a facilitação. Isso no encéfalo e na medula. Isso é uma síntese do que eu apresento nesse módulo e depois mostro como os tratamentos fazem isso. É muito interessante. Vai facilitar e vocês vão entender por que que um médico faz um bloqueio periférico. Por que que você usa a agulha? Por que que você usa a mão? Por que que a cinesioterapia faz isso? Por que que o laser faz isso? Por que que a ultrassom faz isso? Se é central, por que que a TCC e a ACT faz isso? Se tem um componente alimentar, por que que a alimentação, por exemplo, auxilia na redução da neuroinflamação de baixo grau ou na redução da inflamação periférica de baixo grau, que muda o fenótipo de citocinas de pró-inflamatório para anti-inflamatório? Da mesma forma, o exercício e etc, etc. Aí fica fácil de vocês compreenderem os porquês, né? Dessas abordagens que é muito simples falar, mas entender os mecanismos se torna um pouco mais difícil. Obviamente, cabe sempre lembrar que nem tudo que reluz é ouro, nem todos os nossos tratamentos funcionam porque realmente estão associados àquilo que a gente acredita. Apenas um percentual dos nossos tratamentos estão correlacionados com a real efetividade do tratamento. Existem pelo menos 5 confundidores por trás das condições: história natural da doença, regressão à média, o placebo e o Hawthorne Effect. E aí sim, o tratamento propriamente dito. Então, esses são os principais confundidores por trás, né, da nossa prática clínica e que no módulo do curso Tudo sobre Dor, aqui, pessoal, nesse módulo, é o módulo 2 ou 3 do curso, tá? Chama-se Prática Clínica Baseada em Evidências. Eu chamei Leonardo Costa, Rafael Alait, Leandro Fukuzawa, Bruno Montoro, eu, quem mais? Ah, nossa, o Bach, esqueci o primeiro nome do Bach agora. Rafael, Daniel Bach. Nossa, me falhou o nome dele. O Bach também está lá comigo, dando aula. Então, convidei os melhores profissionais, selecionei a dedo para ofertar a vocês os princípios e fundamentos da prática baseada em evidência para o tratamento da dor. Ali a gente mostra para vocês como procurar um estudo, quais tipos de estudo mostram efetividade, né? Basicamente, ensaios controlados aleatorizados, revisões sistemáticas com meta-análise, e aí vocês vão saber interpretá-los, porque nessa aula, junto com o Léo Costa, a gente mostra também como interpretar esse estudo, tá? Então tá tudo lá para vocês. Então, como eu disse, pessoal,
As matrículas para o Tudo Sobre Dois estão abertas, tá? É a primeira turma de 2024. Atualmente tem 210 horas aula disponíveis. O valor é R$ 999 reais. Eu tento não aumentar esse valor, tá? Faz 3 anos que o valor é o mesmo, em respeito a vocês, eu sei a dificuldade das nossas profissões. E também entendendo a dificuldade, existe a forma de parcelamento no cartão de crédito, tá? 12 vezes de R$ 99 reais ao mês. Aí você vai ler, poxa, 12 de 99. Ok, mas terminou de pagar, você tem acesso para sempre. E ainda acesso a todo o conteúdo que eu vou postando para vocês à medida que novos estudos são publicados. Transitamos do micro-macroscópico, do pré-clínico à clínica. Todos os tipos de dor, a avaliação de todos os tipos de dor, ou seja, como identificar todos esses tipos de dor na prática clínica e igualmente como tratá-los. E existem módulos específicos, além desse conhecimento que é para todas as profissões, de nutrição, psicologia, tratamento farmacológico, educação física, terapia ocupacional, medicina veterinária, tudo lá, tudo lá. Colegas e profissionais que eu selecionei e escolhi a dedo. Além de todos os materiais complementares, as fichas de avaliação, os questionários, os sistemas de classificação para identificar cada um dos tipos de dor, os meus e-books e uma série de outros materiais, tá? Além dos artigos científicos originais que fundamentam cada aula. Vocês podem tirar dúvidas comigo sobre o curso na própria Hotmart, quando são meus alunos, eu respondo vocês. Também temos um grupo no Telegram que os próprios alunos que já estão mais tempo me ajudam a conduzir, tá? Então, quaisquer dúvidas ou informações sobre isso, me questionem, tá bom? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Ju, vale super a pena o curso por ser vitalício, como diz a minha mãe, pegamos tudo mastigado e você estuda, e nos dá pronto. Ô Ju, não sei se tu é minha aluna, mas não é digerido assim, né? É bem aprofundado, é complexo. Eu não falo bebezês com vocês, não. É um conteúdo bem aprofundado, bem denso, tá? É bem denso. Ah, então tá, Ju. Então, se você for se tornar aluna, seus neurônios literalmente vão decorrer, né, em alguns novos dendritos, vai aumentar a quantidade, né, de dendritos, depois o tamanho, posteriormente novas sinapses, até você ser exposto ao conteúdo, ao ponto de consolidar essa sinapse e quando precisar do conhecimento, evocar a memória. Aí significa que tu aprendeu. Então é a famosa água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Por isso que é vitalício. Vocês podem assistir a aula quantas vezes vocês quiserem, tá? Pessoal, alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Sintam-se à vontade, tá? Tem duas mensagens finais, três. Há um momento na vida em que nós somos os nossos principais adversários, principalmente no que diz respeito à aquisição de conhecimento. Então, eu estou mostrando um norte para vocês. Amanhã a gente vai falar sobre o exercício físico, sono de qualidade, gerenciamento do estresse e alimentação. Os mecanismos pelos quais eles mudam a fisiologia do nosso organismo, diminuindo a probabilidade de experimentarmos dor. E daí sim a minha mensagem final. Para o estudo, avaliação e tratamento da dor, saber apenas sobre anatomia e biomecânica não é mais o suficiente. Bom? O assunto é muito quente, até meu celular está queimando. Aqueceu um horror, primeira vez. Não esquece da pergunta da dipirona amanhã. Ah, não vi, Ivo, depois eu vejo, tá, amigo? Tá. Beleza, pessoal. Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento conosco. Até a próxima aula, até amanhã, gente. Lembre-se que as matrículas estão abertas, pessoal. O Rodrigo vai enviar ali no grupo de vocês, tá? No WhatsApp agora também os links para vocês lerem o chat e efetuarem as suas matrículas. E quaisquer dúvidas, o contato do suporte vai estar lá também. E se for uma dúvida específica, o suporte passa para mim e eu lhes respondo. Espero que tenha sido válido e um abraço.
Descansem, porque dormir bem auxilia no processo de consolidação da memória. Inclusive tem aulas sobre sono e dor em um módulo chamado sono e dor, tá? Ali, salvo engano, tem em torno de umas 8, 9 horas de conteúdo, tá? Aulas minhas, aulas com o professor Dr. Júlio César, com a professora doutora Thais, que é presidente, né, da Sociedade Brasileira de Distúrbios do Sono. Então vocês estão não amparados pelos melhores profissionais. Um abraço para vocês. Tchau.